Deus habita nos louvores. Deus habita em meio ao louvor. E isso é muito mais do que uma expressão poética. Quando eu digo que Deus habita nos louvores, isso é uma verdade profunda e espiritual que é revelada nas Escrituras. Ao longo da Bíblia, irmãos, nós vemos o louvor como uma arma poderosa, um refúgio em meio à dor e uma forma de termos acesso à presença de Deus. Mas o que significa realmente louvar a Deus? O que quer dizer isso? Será que é só cantar? Cantar para Deus? E como nós conseguimos fazer tudo isso? Como nós conseguimos louvar a Deus quando as coisas parecem confusas, injustas, quando nós estamos passando por tribulações, por momentos de dificuldade? Primeira coisa que eu quero mencionar para você aqui é o significado original da palavra louvor. O termo louvor no Antigo Testamento aparece em diversas formas. No hebraico, uma das palavras mais usadas é tehilá. Tehilá, que significa um cântico de louvor ou adoração com exaltação. É dessa raiz que vem o título do livro de Salmos, Tehilim. Já no Novo Testamento, a palavra grega para louvor mais comum é aineo, que significa louvar, exaltar, dar glória com palavras. Outra palavra ainda é doxa, ou dosha, que traz o sentido de glória como manifestação visível da presença divina. O louvor verdadeiro não é só uma expressão vocal ou musical, mas sim o reconhecimento e a celebração do caráter de Deus com todo o nosso ser, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vontade. E quando o salmista Davi diz que Deus habita nos louvores, ele está nos dizendo que o Senhor se assenta, ou ele literalmente habita no meio dos louvores do seu povo. A imagem que nós temos é de um trono construído pelos cânticos e pela adoração daqueles que servem a Deus. Não entenda isso como um lugar físico. Quando eu digo assim, Deus habita nos louvores, você pode pensar, então onde que é esse lugar? Esse lugar é uma figura de linguagem de um trono que é construído pelos nossos cânticos, pela nossa adoração sincera a Deus. Warren Wiersbe diz o seguinte: o louvor é o trono onde Deus se senta como rei. Onde há adoração sincera, há a manifestação da sua presença. O louvor é o trono onde Deus se senta como rei. Onde há adoração sincera, há a manifestação da presença de Deus. E isso não significa que necessariamente tem que ser no domingo à noite, no culto, durante o período de louvor. Uma atitude de adoração, de louvor a Deus, ela pode acontecer de forma individual ou de forma coletiva.
mas é importante que ela seja sincera, que o nosso louvor seja a expressão verdadeira do nosso coração em gratidão por tudo aquilo que Deus fez e por tudo aquilo que Ele ainda fará. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você que está me assistindo aqui, dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like aqui no vídeo, você faz com que outras pessoas recebam um aviso do YouTube que essa transmissão está sendo feita. Aqui no Instagram, você pode clicar aqui no aviãozinho que está aqui embaixo e enviar para as pessoas com quem você se comunica habitualmente. Mas aqui no YouTube é muito importante que você dê o like. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a conhecer o canal Minuto com Deus, a se inscrever, ouvir as nossas outras mensagens, as séries que eu já postei aqui. Nós estamos aqui há 10 anos no YouTube. Há 10 anos que nós produzimos mensagens exclusivamente cristãs aqui no YouTube. Então você pode se inscrever e ativar as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser e puder apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. É só você clicar nesse botãozinho e você vai seguir alguns passos e se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Não deixe de colocar aqui o seu pedido de oração. E escreva pela fé o seguinte: eu decido louvar a Deus. Eu decido louvar a Deus. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil aí na sua vida, em alguma circunstância, mas mesmo assim, decida louvar a Deus. Deus habita em meio aos louvores. O segundo texto que eu quero ler está em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 14 ao verso 23. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 23. Diz assim: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, os servos de Saul... Deixa eu fazer um breve comentário aqui. É interessante que o espírito mau também vinha da parte de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito com E maiúsculo, se retirou da vida de Saul. E quando o Espírito do Senhor se retirou da vida dele, veio um espírito mau, um espírito com E minúsculo. E esse espírito mau, ele veio da parte do Senhor também. Sabe o que isso me revela? Que Deus é Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os seres. Às vezes a gente fica imaginando a guerra espiritual como um negócio assim, anjos e demônios se degladiando ali, né, nos céus, e Deus tentando vencer a batalha. Não. As coisas que o diabo faz é porque Deus permitiu que ele fizesse. Não é porque Deus está mais fraco ou Deus está perdendo a guerra. Todos os espíritos, todas as criaturas, todos os seres vivos que estão na terra, sejam eles físicos ou espirituais, foram criados por Deus. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso.
Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. O texto que eu quero ler, irmãos, hoje, inicialmente, está em Jeremias 42. Jeremias 42, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias, no versículo 4. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, versículo 5 agora. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. E o verso 6. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos
ao Senhor, o nosso Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles falam a palavra obedeceremos aqui 2 vezes. Obediência. Eu li aqui, para você que está chegando agora, Jeremias capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Olha só, eu quero contextualizar essa passagem aqui para que a gente aplique da melhor maneira na nossa vida, para que a gente entenda o que está acontecendo e o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, o povo de Judá, eles estavam assim devastados. Jerusalém tinha sido destruída. Muitos estavam no exílio. O governador, nomeado pelos babilônios, um homem chamado Gedalias, tinha sido assassinado. Então, aqueles que restaram ali, o remanescente, né, como menciona o texto, estava com muito medo. O medo estava dominando aquelas pessoas que restaram em Judá. E essa insegurança, ela era tão grande que eles pensaram em fugir para o Egito, imaginando encontrar ali no Egito a solução. E aí eles procuraram então o profeta Jeremias. Na verdade, quando eles procuraram Jeremias, eles já estavam decididos a ir para o Egito, sabe? Mas eles procuraram Jeremias e falaram para Jeremias: Jeremias, ore por nós, pergunte a Deus o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, e aquilo que o Senhor falar, nós obedeceremos. Jeremias 42, do verso 1 ao 6. Aquilo que Deus determinar, nós vamos obedecer. Mas na prática, o coração deles já estava inclinado a ir para o Egito. Muitas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa em oração, nós pedimos a Deus uma direção, uma resposta, mas nós já temos a resposta pronta na nossa mente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós oramos pedindo a Deus direção, mas lá no fundo nós já tomamos a decisão. Eu estou exagerando aqui, irmãos? Ou isso não acontece? Nós buscamos mais uma confirmação dos nossos desejos do que a verdadeira vontade de Deus. Eu já passei por muitas situações assim, de pessoas que eu aconselhei que vieram até mim buscando por uma direção. É porque as pessoas imaginam que pastores, líderes espirituais, padres, elas têm uma conexão assim com Deus muito maior do que as demais pessoas. Mal sabem elas que todas as pessoas têm acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus. Então, a minha oração não é mais forte que a sua, a minha intimidade com Deus não é maior do que a sua. Talvez muitas pessoas que me assistem aqui, elas tenham muito mais intimidade com Deus do que eu. Então, você precisa entender isso. Se você se dispõe a buscar a Deus, esteja disposto a obedecer aquilo que Ele revelar a você, a seguir pelo caminho que Ele apontar. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Salomão escreveu assim: confie no Senhor de todo o coração
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Israel estava ali diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, o medo dizia para eles o seguinte: voltem para o Egito. A lógica dizia isso para eles. A lógica dizia isso para eles. Voltem para o Egito. Vocês vão morrer ou afogado ou vocês vão morrer aqui pela espada, por causa do exército. Mas o que Deus disse? Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O perigo de buscar refúgio fora da vontade de Deus. A grande lição aqui, irmãos, de Jeremias 42, é que o Egito simboliza a confiança nas coisas do homem, na lógica humana, nos recursos humanos. O povo queria depender da força militar e das riquezas do Egito, mas Deus estava chamando eles para depender exclusivamente dele. E ir para o Egito ia contra tudo aquilo que Deus já havia falado. Lá em Isaías, no capítulo 31, no verso 1, Deus já tinha advertido: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Tá vendo? Que contam com cavalos, confiam nos seus carros porque são muitos, e nos seus cavaleiros porque são muito fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então, a resposta que as pessoas queriam aqui do profeta Jeremias já tinha sido dada por Isaías lá no capítulo 31. Só que as pessoas, muitas vezes, elas vão até Deus em busca de validação para decisões que elas já tomaram. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel, que era o profeta. Mas Saul ofereceu o sacrifício no lugar dele. Sabe por quê? Porque Saul estava com medo. E Saul ficou ansioso diante da guerra. Qual foi o resultado disso? Saul perdeu a graça, perdeu o favor de Deus. Foi destituído. Foi rejeitado por Deus. Quem busca refúgio só nas coisas humanas, no dinheiro, nos contatos, quem busca apoio somente nessas coisas, mas não consulta a Deus, essa pessoa pode até ter um alívio assim, momentâneo, mas ela vai perder a paz verdadeira. Quantas pessoas hoje que estão passando por crises, e aqui eu falo de crises, pode ser em várias áreas da sua vida. Quantas pessoas diante de uma crise buscam atalhos ilícitos, fazem alianças com pessoas erradas, buscam por caminhos mais fáceis, mas assim elas acabam colhendo destruição. Não é verdade? Então, obediência só de palavras não basta. O que o povo falou aqui no texto que eu li? Eu vou voltar aqui. Vou voltar lá no texto inicial, que é Jeremias 42. Eu vou ler só o versículo 6. Olha só. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao nosso Deus, a quem o enviamos.
Isso é o povo falando para o profeta Jeremias. Jeremias, pergunta para Deus para onde nós devemos ir, e a resposta que Deus der, nós vamos obedecer. Eles falaram aqui, irmãos, quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Só que na mente deles já havia uma decisão de ir para o Egito. Deixa eu voltar aqui. Logo depois, no verso 43, eles rejeitam a palavra de Jeremias e descem para o Egito. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. O profeta Jonas tentou fugir para a cidade de Tarsis, mesmo depois de ouvir claramente aquilo que Deus queria dele. O que Deus falou para Jonas? Vai para Nínive. O que Jonas decidiu no coração? Eu vou para Tarsis. Muitas pessoas falam assim, seja feita a tua vontade. Não é verdade? Nós não oramos assim? A oração do Pai Nosso, nós falamos isso com Deus? Seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Só que como que nós vivemos na prática? Seja feita a minha vontade. É isso que acontece, na maioria das vezes. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.